Alô, som, testando. Oi, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Estão me ouvindo, né? Tá tudo tranquilo? Bom dia. Vamos começar o nosso estudo, né? O Livro dos Médiuns. Só um instantinho que a gente já começa. Tá ok o som, né? Então tá bom. Muito bem, vamos iniciar então, né? Vamos fazer a nossa prece de abertura e aí a gente começa o estudo, tá? Então vamos fechar os nossos olhos, né? Pedindo a Jesus que nos abençoe mais uma manhã de estudos, e mais um momento de prece, momento de reflexão, estudando essa obra basilar para todos os médiuns, para todos aqueles, Senhor, que pretendem atuar no campo do auxílio espiritual. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Abençoa os irmãos que estão conosco. Envolva cada lar aqui representado, cada casa espírita aqui representada. Abençoa a saúde de todos aqueles que estão necessitando, tanto no plano material quanto no plano espiritual. Todos aqueles irmãos que se acoplam, se acomodam a este grupo, que se aproximam de cada um de nós para receberem o auxílio, possa então ser amparado pelos bons espíritos. E que a luz do teu amor permaneça sempre conosco. Que assim seja. Ok, pessoal, vamos então dar continuidade, né? Vamos então continuar com o estudo do Livro dos Médiuns, né? Nós estamos no item 25, na primeira parte, né? A primeira parte, capítulo 3, item 25, não é? Nós vamos dar continuidade, então. Muito bem, vamos lá. Continuando com Kardec, né? Nós estamos falando, pessoal, dos tipos de incrédulos. Kardec está nos explicando aqui a respeito dos tipos de incrédulos que existem, né? Nós estamos falando do método. No método de nós divulgarmos
a doutrina espírita, né? De nós ensinarmos a doutrina espírita, um método para compreendermos o nível em que cada um está, o patamar em que cada um está para receber o conteúdo espírita. Né? Quer dizer, não é qualquer um que tem condição de receber, de compreender, de assimilar, né, de aceitar, não é qualquer pessoa. Então, Allan Kardec ele está explicando, né, quais são as pessoas, aqui no caso os incrédulos, né, que têm maior dificuldade para entender, né, para aceitar. É isso que ele está explicando. Né? Então, no item 25, ele diz assim, né, aqui no último, no 24, no finalzinho do 24, ele fala assim, né, tem ainda os incrédulos por orgulho. A gente, de certo modo, falou sobre o orgulho, né? A presença do orgulho nos outros tipos de incrédulos, né? O orgulho sempre está presente de uma forma ou de outra, né? Por espírito de contradição, quer dizer, são pensamentos contraditórios. Ou por espírito de contradição é que quando a pessoa gosta de ser do contra, né? Então se você apresenta uma coisa, ela demonstra ser incrédula para contrariar. Ela quer sempre contrariar. Tem muitas pessoas assim, né, que gostam de ficar contrariando o tempo todo. É o modo delas chamarem atenção, né? É ficar sempre contrariando. Por negligência, por leviandade. Né? Então são tipos de incredulidade, né? Pessoas que são descuidadas perante a vida, perante os próprios conceitos, perante a filosofia existencial, né? Elas aparentemente são negligentes, né? Com relação às questões mais profundas da vida. Aí a gente entra no tópico, no item 25, né? Não podemos omitir uma categoria a que chamaremos de incrédulos por decepções. Incrédulos por decepções. Abrange aqueles que passaram da confiança exagerada à incredulidade, porque sofreram decepções, desilusões. Assim, desencorajados, abandonam tudo e a tudo rejeitam. É como aquele que nega a boa-fé e a honestidade apenas porque foi enganado. É ainda o resultado de um estudo incompleto do Espiritismo e da falta de experiência, né? Então vamos lá, vamos analisar esse incrédulo por decepções. Né? Bom, isso aqui, pessoal, essa pessoa ela demonstra uma visão mais superficial da doutrina espírita. Não apenas da doutrina espírita, mas da vida em geral. Tá? Demonstra uma certa imaturidade. Por quê? Essa confiança exagerada, geralmente tem por base uma espécie de compensação que a pessoa faz. Esse é um mecanismo psicológico. Compensação em que a pessoa exagera numa certa busca. Tá? Então ela sempre busca compensar fragilidades internas por exageros externamente. Isso é um mecanismo compensatório. Tá? Por exemplo, você tem um fanatismo. O fanatismo é uma compensação. Um puritanismo é uma compensação. Às vezes, o puritano, geralmente ele tem por base, dentro dele, sentimentos promíscuos. Né? Isso faz com que ele exagere, então ele não percebe as dificuldades dele, exagera na busca de fora de pureza. Acaba caindo no puritanismo. Né? Vocês percebem que há sempre um certo exagero. Né? Então, esses exageros a gente tem que tomar cuidado. As pessoas muito empolgadas, muito encantadas, entendeu? A gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a vivência vai demonstrando que não tem muita base isso. Tá? Não tem muita base. Porque a pessoa está sempre compensando
algo que está, né, muitas vezes contrário a isso dentro dela, através de um exagero, né? Então, quando a pessoa se decepciona, entre aspas, ou seja, quando alguém contraria ela, ou quando alguém age de forma diferente do que ela gostaria que acontecesse, né? Aí o que acontece? Aí a pessoa se diz decepcionada. Ai, porque eu achei que era diferente, eu achei que era isso, achei que era aquilo. Mas porque achou errado. Frequentemente esperando dos outros uma perfeição que nem ela consegue. E aí quando alguém comete algum ato, né, que ela não gostaria, né, que ela não esperava, aí a pessoa já fala que se decepcionou com fulano, ou até se decepcionou com a doutrina, como é aqui o caso, né? A pessoa se decepcionou e passou a não acreditar mais. Ora, se a nossa crença depende de uma pessoa, por exemplo, né, é uma crença muito precária, né? Se depende do comportamento de uma pessoa só, é uma crença muito precária. Quer dizer que eu não entendi exatamente a estrutura lógica, coerente, racional da doutrina espírita, né? E a minha crença no espiritismo dependeu só do comportamento certo e errado de uma pessoa, né? Quer dizer, não tem sentido isso, né? Então, assim são essas pessoas incrédulas por decepções, né? É porque elas se desiludiram. Só que uma pessoa que se desiludiu é porque um dia ela se iludiu, não é? Uma pessoa que se desilude é uma pessoa que se iludia. E aí a ilusão é por conta dela, não é? Tá certo que muitas pessoas fazem uma propaganda também enganosa, né? Fazem uma propaganda que induz as pessoas a ilusões, né? Por exemplo, eu tenho inúmeros defeitos, tenho inúmeras dificuldades. Se alguém vem a mim com exageros, né? Atribuindo a mim qualidades que eu não tenho, eu já falo para a pessoa, né? Já para ir destruindo essa ilusão que a pessoa está tendo, né? De achar que a gente é uma pessoa fora do normal. Não. Por quê? Porque essa mesma pessoa que hoje talvez se aproxime idolatrando, daqui a pouco é a pessoa que vai estar falando mal da gente. Então, nós não temos o direito de ficar construindo esses ídolos de barro que daqui a pouco se quebram, né? Então, tem inúmeras dificuldades, né? Vira e mexe a gente fala, né, de alguma dificuldade que a gente tem aqui, a gente luta com dificuldade para vencer, né, as nossas limitações. E somos seres humanos, ou seja, todos nós temos erros, todos nós temos as nossas limitações, as nossas precariedades. Isso faz com que a gente se enxergue numa ótica mais verdadeira, vamos dizer assim, tá? Porque a gente às vezes fica exaltando muito, a gente fica, né, se iludindo, a gente fica construindo esses ídolos de barro e daqui a pouco a gente mesmo está destruindo isso, né? Por quê? Porque pessoas perfeitas a gente não encontra aqui na Terra, tá, pessoal? Elas não estão aqui na Terra, ok? Sempre que a gente fica achando que os outros têm um comportamento perfeito, a gente está produzindo, né, futuras prováveis desilusões, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, né? Continuando, né? É como aquele que nega a boa-fé e a honestidade apenas porque foi enganado. É ainda o resultado de um estudo incompleto do Espiritismo e da falta de experiência, né? Tá certo. Perfeito, né? Então é aí que o estudo, o discernimento, ele vai ajudando a gente a entender de uma forma mais real, né? Geralmente, os espíritos enganam as pessoas que perguntam o que eles não devem ou o que eles não podem responder. E aqui está um problema sério, pessoal. Geralmente, os espíritos enganam as pessoas que perguntam o que eles não devem ou o que eles não podem responder. Tá? E aí nós vemos pessoas que se iludem, que são enganadas
pelos espíritos levianos, são manipuladas pelos espíritos levianos por ficarem querendo respostas, por ficarem procurando a mediunidade ou médiuns, né, grupos ou médiuns particulares que fiquem dizendo a elas o que fazer. Ou seja, busca a mediunidade de uma forma leviana. Tem médiuns que se prestam a isso e responde qualquer coisa que a pessoa pergunta, do passado, do presente, do futuro, né, da vida da pessoa, o que ela tem que fazer, né? Tem espírito que gosta disso. Quais são os espíritos que gostam disso? São os espíritos levianos, pseudo-sábios, né? São os espíritos manipuladores, que quando encontram médiuns imaturos, inexperientes e também levianos, que gostam de exaltar a si mesmos, né? Aí é um prato cheio. Por quê? Porque os espíritos vão ficar falando coisas da vida das pessoas, né? Toda hora se comunica parente, né? O parente acabou de desencarnar, já está dando comunicação, e não é o parente, entendeu? E não é o espírito amigo dando orientações. São espíritos levianos enganando. Não que não existam comunicações de parentes, pelo amor de Deus, né? Não que não existam orientações de espíritos amigos que orientam. Claro que existe. Mas o que a gente percebe, pessoal, é assim. Não é esse trânsito de parentes que vêm nos ajudar, que vêm nos orientar, ou espíritos amigos que vêm, isso segue uma linha organizada. Esse contato com os parentes segue um trabalho organizado. Você pega, por exemplo, as cartas de Fátima do Fernando Bem, em que a Fátima, quando ela vai fazer um trabalho assim de mensagens de parentes, aliás, que são lindas as mensagens, né? Muitas delas são mensagens bem interessantes, é um trabalho bem interessante, né? Do Fernando Bem, que recebe aquelas mensagens com informações muito precisas, tal, e mensagens muito bonitas, muito elevadas, né? A Fátima vai nas cidades, o espírito, né, de Fátima vai nas cidades, analisa os casos das pessoas que estão precisando de mensagens, analisa os casos familiares, né, os casos individuais, tal. E aí já vai entrando em contato com os espíritos que possivelmente queiram enviar mensagens, né? Então faz todo um trabalho organizado. A coisa não é assim, você chega para o médium e pronto, já incorpora o espírito familiar. E não é, pessoal. Os espíritos levianos usam médiuns levianos, médiuns inexperientes, médiuns desequilibrados. Para quê? Para, através do sentimento, através do apelo emocional, passar a manipular essas pessoas. Uma coisa que as pessoas se enganam é assim: se você vai consultar um determinado médium, qualquer que seja ele, qualquer lugar, e o médium começa a falar da sua vida e fala tudo o que aconteceu na sua vida, tal, e sabe os detalhes, que ano que aconteceu, não sei o que. Aí a pessoa já, nossa, né, aquele médium é bom, aquele espírito é bom, porque olha só quanto que ele sabia da minha vida, ele falou tudo o que falou era verdade, né? Pronto, aí você já fica fascinado, você já fica encantado com o médium. Ainda mais se ele fala uns elogios para você, você fica encantado, né? Só que nós temos que lembrar que os obsessores também sabem tudo de nós. Os obsessores sabem tudo o que tem ocorrido na nossa vida. Os obsessores sabem as dificuldades que a gente tem tido. Entendeu? Não são só os espíritos amigos que sabem, os obsessores também. Até porque muitas das dificuldades que nós temos tido tem a ver com eles, inclusive. Porque eles têm produzido. Ah, não quebrou o seu carro no mês passado? Ah, é verdade, quebrou meu carro. Então, lógico, foram eles que eles que proporcionaram a batida lá, proporcionaram uma certa dificuldade lá
Estou brincando aqui na questão do carro, né? Mas são situações, né, às vezes complicadas que a gente passou, que teve a participação do obsessor. Teve a participação daqueles que produziram aquela briga, aquela dificuldade, tal, aquela desavença, né? Então, pessoal, nós precisamos tomar muito cuidado, porque tem muita gente aí se aproveitando da credulidade, né, e gerando futuramente prováveis incrédulos. Por quê? Porque sempre quando a gente abusa de certas faculdades, sempre que a gente abusa de certas possibilidades, depois você vai ter o oposto, depois você vai ter, né? Você vai ter o contrário daquilo. Quer dizer, você está abusando da credulidade das pessoas, você vai induzi-las à incredulidade futuramente, né? A gente vê muito isso. Eu lido com muitas pessoas assim que se tornaram incrédulas, né? Por quê? Porque buscaram a mediunidade da forma errada. A mediunidade, pessoal, é maravilhosa. A mediunidade é uma oportunidade bendita quando bem aproveitada, quando bem utilizada, quando buscada, vamos dizer assim, quando procurada com equilíbrio. Quando a gente procura de uma forma leviana e a gente quer respostas para tudo, a gente quer transferir responsabilidade para os espíritos, para que eles nos digam o que fazer, como agir, o que pensar, para onde ir, o que comprar, o que vender, com quem casar, né? Trazer o marido de volta. Quando a gente procura a mediunidade de uma forma leviana, não são os bons espíritos que respondem, são os espíritos levianos. Quando a gente procura a mediunidade de uma forma leviana, quem responde são os espíritos levianos, porque os bons espíritos não se prestam a isso. Os bons espíritos não se prestam a ficar prestando esses serviços, né? Esses serviços que a gente quer que eles fiquem fazendo, eles não se prestam a isso, né? Eles são maduros, eles são equilibrados, eles são criteriosos. E eles querem que nós nos elevamos, que nós busquemos as respostas dentro de nós. Uma das características dos espíritos levianos é que eles querem gerar dependência. Então eles vão estruturar os trabalhos, quando eles se infiltram nos trabalhos espíritas, eles aparentam ser espíritos mentores, espíritos, né, famosos, espíritos conhecidos, porque eles querem gerar dependência, eles querem manipular e gerar dependência. Aí eles passam a controlar grupos inteiros, que ficam na palma da mão deles. Ficam na palma da mão. Os bons espíritos não querem gerar dependência. Os bons espíritos não ficam nos dizendo o que fazer, controlando o nosso livre-arbítrio, né? Se sobrepondo ao nosso livre-arbítrio. Por quê? Porque eles não querem gerar dependência. Eles querem que nós amadureçamos e andemos segundo as nossas próprias pernas. A gente vê no livro Nosso Lar, na verdade, a gente vê nos Mensageiros, um dos casos de falência espiritual, de falência mediúnica, que o André Luiz observa, é de um senhor que começou a fazer consultas espirituais. E, inclusive, daqui a pouco começou a cobrar, né, pelas consultas e foi devagarzinho se afastando da doutrina espírita, foi se afastando da pureza, né, dos procedimentos que deve caracterizar a nossa ação mediúnica dentro do espiritismo, né? E aí ele fala no plano espiritual que foi terrível, né, a passagem dele, o resultado disso tudo para ele espiritual foi terrível, né? E ele fala assim, que ele produziu aleijados espirituais, aleijados da fé. Por que aleijados da fé? Porque quando você fica gerando dependência nas pessoas, quando você não faz que elas busquem nos livros, quando você não induz que elas busquem nos estudos e não fiquem transferindo para os espíritos as respostas que elas precisam, né? Você não fortalece as pernas das pessoas, espiritualmente falando.
Você cria aleijados da fé, mutilados da fé, que não aprenderam a pensar por si próprios, não aprenderam a andar por si próprios. Entendeu? Está sempre consultando o guia. Deixa eu consultar o guia, porque o guia sabe o que eu tenho que fazer. E o guia não é o guia, né? É o espírito obsessor, é o espírito que gosta de controlar. E ele vai falar coisas inconvenientes para você, seja do passado, coisas que até você não deveria saber, porque não tem controle nenhum. Esses espíritos não têm critério nenhum. O único critério deles é nos prejudicar, nos dominar e depois nos deixar caídos, né? Vocês entendem o perigo disso, pessoal? E isso não é só leitura, não é leitores de sorte, não. Às vezes médiuns de cura fazem isso também. Não é só leitores de sorte, não é só cartomantes, não. Tem pessoas, às vezes, dentro de casa espírita fazendo isso. E dominando as pessoas pela falta de conhecimento, pela falta de critério, pela falta de uma busca elevada. Quer buscar de uma forma elevada? Busca os estudos. Busca os grupos mediúnicos sérios, voltados não a matar a curiosidade das pessoas, mas voltados a praticar a caridade de fato. Não para gerar o encantamento nas pessoas, não para gerar a fascinação, porque pessoas fascinadas, pessoal, já tem aos montes, ó. Pessoas fascinadas tem aos montes, não precisa mais. Né? Agora, nos grupos sérios que praticam a caridade, o auxílio aos suicidas, o auxílio aos desesperados, aos revoltados do plano espiritual, que você vai dialogar, vai atender de uma forma organizada, de uma forma criteriosa, amorosa. Né? Nós precisamos mais disso, de grupos que se fortaleçam. Eu não vou no grupo mediúnico só para conversar com meu parente. Os espíritos amigos veem isso como algo inconveniente, como uma falta de informação da nossa parte. E a gente fica lá requisitando, venha aquele meu parente para eu conversar, venha. Os espíritos veem isso, a gente percebe nitidamente no livro Missionários da Luz, que os espíritos amigos veem esse tipo de apelo como algo inconveniente. Então eles não acedem a esse tipo de apelo, a não ser em casos em que realmente haja uma necessidade, que seja produtivo, que a família tenha condição de receber alguma coisa, mas de uma forma realmente produtiva, não conforme os nossos caprichos, não conforme o nosso querer, não é assim, né? E médiuns que começam a fazer isso, à torta direito está lá o suposto familiar conversando, acabou de morrer assassinado, já está lá falando, quer dizer, uma coisa totalmente sem lógica, totalmente incoerente, né? Nós temos que estar de sobreaviso com isso, pessoal, porque muitas vezes podemos ser enganados, mas isso se nós nos deixarmos enganar, né? Vamos buscar com discernimento. Então, muitos desses que hoje se dizem incrédulos, ou muitos que são incrédulos porque se decepcionaram com a doutrina, é porque buscaram de uma forma leviana e encontraram pessoas que trabalham também de uma forma leviana com a mediunidade, né? E aí depois a pessoa se afasta de tudo, exclui em bloco, né? Porque a pessoa na verdade não soube fazer a busca da forma correta, tá? Ok? Então geralmente os espíritos enganam as pessoas que perguntam o que eles não devem ou o que eles não podem responder, só que respondem, né? Que são os espíritos levianos, tá? Muitas vezes, pessoal, que eu perguntei, né, na minha inexperiência, na minha imaturidade, eu perguntei na reunião mediúnica, perguntei, olha, a gente está começando um trabalho assim, assim, assado, de estudo, o que vocês acham que a gente podia fazer para melhorar, ou vocês acham que está bom, não sei o quê. Os espíritos amigos, eles sempre se esquivam desse tipo de pergunta. Tanto que hoje eu já não faço mais esse tipo de pergunta. Que a gente vai aprendendo que eles não vão se intrometer em questões administrativas, ou como a gente se organiza na casa espírita, que eles não vão se intrometer nisso. Então, o que eles respondem? Alexandre,
Façam como vocês acharem melhor, desde que vocês se deem bem, que vocês se relacionem bem, né? Façam como vocês acharem melhor. Até porque as respostas estão nos livros, né? Vocês é que têm que discernir. Então eles sutilmente, eles se esquivam de dar palpites no que a gente tem que fazer. Aqueles que ficam dando palpites, né? Na promoção que você vai fazer no centro, você vai fazer feijoada, você vai fazer macarronada. Isso aí, espírito que vai falar se vai vender o terreno do centro ou não vai. Isso aí não é espírito elevado que vai participar dessa resolução, pessoal. Quem vai participar são os espíritos levianos, tá? Então não precisa ficar fazendo perguntas a respeito disso para os espíritos, porque eles não vão. Se forem bons os espíritos, eles não vão dar palpites. Eles podem nos inspirar, e aí nós temos que manter o pensamento em elevação, nós temos que manter a boa sintonia para captarmos as boas inspirações. Mas eles não vão chegar assim tete a tete e falar, ó, faz isso, faz aquilo, vende, compra. Não. Se fizerem isso é porque é uma demonstração que não são realmente os espíritos sábios, né, generosos, amorosos, não. São espíritos que querem se intrometer, né? Ok? O espírito vem falando assim, ó, fulano é que vai ser o presidente do centro. Ciclano é que vai ser o dirigente do DIGE, do departamento doutrinário, é o espírito que vai falar tudo. Não. Tá? E se a gente coloca esse poder na mão dos espíritos, pessoal, aí nós estamos fritos. Estamos fritos. Tá? Tem muitas casas espíritas que acabam fazendo isso, né? Só que depois dá uma confusão danada quando veem que as coisas não estão funcionando bem. Por quê? Porque está sendo dirigido pelos espíritos levianos, né? Que estão recebendo essa incumbência de mão beijada, né, por parte dos encarnados. Também são enganadas as pessoas que não estão suficientemente instruídas sobre o assunto que perguntam, e assim não conseguem distinguir o que é verdadeiro daquilo que é falso, né? Que é aquilo que a gente estava falando. A pessoa fica fazendo perguntas, mas ela não tem instruções a respeito daquilo que ela está perguntando. Então, se ela não tem instruções a respeito daquilo que ela está perguntando, ela também não vai conseguir discernir a respeito daquilo que é respondido. E se eu não discerno a respeito daquilo, das respostas que eu obtenho, eu não consigo discernir até que ponto tem lógica ou não, até que ponto é coerente ou não, até que ponto é elevado ou não a resposta que eu estou recebendo, é elevada ou não, né? Ok? Então não consegue distinguir o que é verdadeiro daquilo que é falso. Aliás, muitos veem o Espiritismo apenas como um novo meio de adivinhação. Aí, e imaginam que os espíritos existem para adivinhar o futuro e predizer a sorte de cada um, né? E os espíritos pintam e bordam. Os espíritos levianos pintam e bordam, né? Às vezes o espírito supostamente elevado está tratando uma pessoa e fala assim, ó, eu acabei de tirar um câncer que estava em você. A pessoa se assusta, fala, nossa, você tirou um câncer. A pessoa nem sabia se tinha câncer ou não tinha. E aliás, como é que ela vai saber se tinha câncer ou não tinha, né? O fato é que o espírito falou que tirou, né? Que tratou um câncer. Agora, como é que você vai saber se tinha ou não tinha? Mas o espírito usa isso para chamar a atenção da pessoa. Usa isso para manipular a pessoa, né? Para fascinar a pessoa. Nossa, a pessoa sai impressionada. Aliás, para que o espírito vai falar isso para a pessoa, né? Para quê? A troco de quê? Né? Que vai falar isso para a pessoa? Para ela ficar fascinada. Aí a pessoa fica com aquilo na cabeça, nossa, eu tinha um câncer e o espírito tirou. Mas é muito fácil falar que eu tirei uma coisa que a pessoa nem soube se teve mesmo ou não teve, nem teve diagnóstico, nem teve nada, e o espírito chega lá e fala que tirou. Para dizer que tem poder, né? Para dizer que tem força suficiente para tratar o câncer e tal. Tem muita coisa, pessoal, que está sendo feito por aí,
e que não tem o menor sentido, né? Mas acaba levando multidões à fascinação, acaba levando multidões a um exagero, crédito, às vezes, que se dá a médiums, né? Ok? Até porque o espírito, espíritos e médiums que ficam atribuindo a cura frequentemente a si próprios, né, já não são espíritos elevados, já não são médiums elevados. Por quê? Porque você pega como exemplo Paulo de Tarso. Paulo de Tarso nunca atribuía a cura a si mesmo. Jamais ele falava assim, olha, eu curei fulano de tal, curei fulano do câncer, curei fulano de não sei o quê, curei. Paulo de Tarso, que é um exemplo para todos nós, falava assim, olha, o Cristo é que operou. Jesus é que concedeu essa bênção para você, meu irmão. É Deus que está te ajudando. É a tua fé que está te ajudando. E a gente vê, às vezes, médiuns de cura falando, essas mãos aqui estão curando, entendeu? Eu curei fulano de tal, eu curei. Entendeu? Enche a boca para falar. Entendeu? Aí você percebe que, na verdade, é o ego. Né? É o ego falando mais alto. Não é o self, não é o eu profundo, o eu crístico, não. É o ego inchado, que logo vai dar problema, entendeu? Logo vai dar problema dentro da casa espírita, no movimento espírita, com as pessoas, né? Maltratando as pessoas muitas vezes. Então, nós temos que estar prevenidos contra esse tipo de situação, né? E atentos, tá? Porque esses são os falsos cristos e os falsos profetas, né? Ok? Por isso que o Allan Kardec fala aqui, aliás, muitos veem o espiritismo apenas como um novo meio de adivinhação e imaginam que os espíritos existem para adivinhar o futuro, para predizer a sorte. E se você chega para o espírito e fala assim, eu fiz uma cirurgia, aí o espírito leviano fala assim, eu estava lá te ajudando. Aí você fala, eu tive um acidente, o espírito fala, fui eu que te ajudei para que não acontecesse coisa pior. Ou seja, o espírito está sempre se colocando como ele que estava lá, ele que estava fazendo, ele que estava ajudando. Então são médiuns muito imaturos, né? Sendo assessorados por espíritos muito levianos, que só querem aparecer, que só querem dizer que eles é que estão fazendo tudo, eles é que estão ajudando todo mundo, eles é que estão... E os espíritos realmente bons, eles são muito recatados, eles são muito, né, humildes, né, eles são muito, tem um tato assim muito especial, pelo menos é o que a gente tem visto ao longo do tempo, tá? Ora, os espíritos levianos e zombeteiros não perdem oportunidade para se divertirem com aqueles que pensam dessa forma, mas com certeza. Com certeza. Dão risadas. E muitas vezes a gente trata, né, médiuns que estão obsediados. A gente vê o quanto que os espíritos se divertem com os médiuns inexperientes, com os médiuns imaturos que se prestam a esse tipo de adivinhação, né, de descontrole, de desequilíbrio. Os espíritos se divertem, né? Então, os espíritos levianos e zombeteiros não perdem oportunidade para se divertirem com aqueles que pensam dessa forma. É desse modo que anunciarão maridos às moças solteiras. Estão vendo? Né? São aqueles que vão anunciar, você vai encontrar marido, nós vamos... Né? Está sendo preparado o seu marido aí, vai aparecer o seu marido, nós vamos aproximar o seu marido de você, o seu futuro marido, né? Falando para as mulheres solteiras. E as mulheres solteiras ficam animadíssimas, né? Olha, o médium, o espírito de fulano de tal falou que vai vir o marido, né? Anunciarão honras, heranças, tesouros ocultos aos ambiciosos e assim por diante. Frequentemente, essa postura dos espíritos levianos resulta em um sem número de decepções desagradáveis, das quais um homem sério e prudente
sempre sabe se preservar. Uma vez um amigo meu, trabalhava numa mesma empresa que eu, ele foi consultar um médium, né? E um médium falou o dia que ele ia morrer. Falou o dia, ó, você vai morrer no dia tal do mês tal. Falei, nossa senhora, foi um choque, né? Foi um choque. E ficou, né? Os amigos tirando sarro dele, assim, né? Tratando disso de uma forma jocosa, né? E a pessoa lá desesperada, chegando o dia que ele ia morrer, que o médium falou que ele ia morrer no dia tal, no mês tal. Até que chegou no dia tal, no mês, ó, é hoje o dia. Os amigos já estavam todos esperando, né? É lógico que não aconteceu nada, né? Mas ele passou um medo danado durante um bom tempo, né? Passou um medo, uma angústia danada durante um bom tempo. Mas o que que dá? Por que que acontece isso? Porque a pessoa procura pessoas levianas, procura a mediunidade de uma forma leviana, de uma forma indisciplinada. É, Leila, exatamente. É uma pessoa muito querida, inclusive, que eu tenho em muita estima, né? A gente fala assim, dando risada hoje, mas foi um episódio, né? A gente, na época ele também deu muita risada e tal, né? Mas olha só, né? E as pessoas atribuem, como é o espírito que está falando, as pessoas querem falar com o espírito. Não, eu quero falar com o espírito, porque é o espírito e é o espírito que vai resolver, né? Porque elas têm essa ideia do imaginário delas, não, que os espíritos sabem tudo, que os espíritos vão resolver tudo, então ela quer falar com o espírito, quer fazer a consulta com o espírito, né? Então vai nesse ânimo, nessa disposição, atribuindo poderes incríveis aos espíritos, tá? Só que também acaba valorizando muito o que é falado, né? Então dá um peso diferente para o que o espírito fala. Afinal de contas são os espíritos, né? Então a pessoa dá um poder sobrenatural aos espíritos. E aí, se o espírito é desses que quer dar risada, né, que quer manipular, que quer controlar, tudo que ele fala vai ter um peso maior dentro do processo de fascinação, dentro do processo de encantamento, né? E aí eles podem soltar informações lá que podem acabar com o casamento, né? Podem mudar a vida da pessoa de uma forma para outra, de uma hora para outra, porque ela dá uma importância muito grande ao que é falado espiritualmente, né? A gente dá uma importância grande, mas dentro de um contexto equilibrado, de um contexto elevado, dentro de que a gente percebe, né, o próprio Allan Kardec depois ele vai falar, né, a identificação dos espíritos, como que a gente pode identificar, no modo como eles falam, no modo como eles agem, né? Então a gente vai percebendo a vibração do espírito, a nobreza do espírito, a dignidade, o respeito que o espírito passa, porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Tem inúmeros indícios, né, que Allan Kardec tratou muito bem e que a gente vai estudar isso minuciosamente, né? A Leila colocou, se for uma pessoa nervosa, morre só de medo, exatamente, Leila. Já pensou o perigo que é? É um castigo para a pessoa que busca coisa de uma forma, de qualquer forma. A mediunidade não pode ser buscada de qualquer forma. As consultas, né, não devem ser buscadas de qualquer forma. Isso é o que fez Moisés, se eu não me engano, em Deuteronômio, isso é o que fez Moisés proibir o contato com os espíritos. Muitos evangélicos vêm falar, Alexandre, mas está lá na Bíblia que não se deve consultar os espíritos, nem os leitores de sorte, nem não sei o que, tal. E é verdade, Moisés, em torno de uns 4 a 5 mil anos atrás, ele proibiu mesmo. Por que que ele fez isso? Diz Humberto de Campos, através do Chico Xavier, que Moisés, como um grande médium que foi, ele acreditava muito na mediunidade. Ele respeitava muito a mediunidade. E utilizou a mediunidade, né? O Decálogo seria uma obra mediúnica, na verdade, né? Só que ele percebia que a população não tinha muito acesso à mediunidade. O que ele fez? Ele treinou
pessoas para servirem de médiuns. Pegou algumas moças lá, treinou, né? Preparou essas moças para servirem de médiuns, que as pessoas pudessem consultar os médiuns, né? Foi um sucesso. Veio gente de toda parte, de todo lugar, né, para consultar os espíritos. Só que a maior decepção que ele teve, as pessoas só buscavam a mediunidade para motivos fúteis, para questionamentos fúteis. Aí ele ficou tão decepcionado que ele baixou a lei, né? Falou, a partir de agora está proibido consulta com os espíritos, tá? Ele manteve a restrição para a população geral, mas ele manteve o contato para o Conselho dos Anciãos. Então o Conselho dos Anciãos continuou tendo contato com os espíritos. E, inclusive, mais tarde com Jesus, o próprio mestre teve contato com os espíritos, né? Teve contato com o próprio Moisés no Monte do Tabor e Elias ao mesmo tempo, né? E foi acompanhado como testemunhas oculares desse contato que Jesus teve com os espíritos por Pedro, Tiago e João, né? Que participaram dessa reunião mediúnica, vamos dizer assim, né? Em que viram a transfiguração de Jesus e aparecer como que materializado Moisés e Elias, um do lado, outro do outro de Jesus, né? Como que Jesus autorizando novamente as pessoas a entrarem em contato com a espiritualidade. O próprio Jesus atendeu espíritos, né? Em qualquer momento Jesus estava lá atendendo obsediados, tratando, né? Socorrendo pessoas que estavam dominadas pelos espíritos inferiores, mas sempre com amor, né? Sempre com equilíbrio, sempre com a sua nobreza, né? Percebendo os bons espíritos, distinguindo os bons espíritos daqueles espíritos levianos, né? Então isso nós temos que aprender a fazer, pessoal, a distinguir a atitude dos bons espíritos da atitude dos espíritos infelizes, dos espíritos pseudo-sábios, pseudo-guias, que tem gerado muito encantamento nas pessoas, que tem gerado muita fascinação, mas não tem gerado discernimento, não tem gerado equilíbrio, não tem gerado saúde, tá? Então, precisamos estar atentos a isso, né? Ok? Mas aqui Allan Kardec ele fala, né? Frequentemente essa postura dos espíritos levianos resultam em um sem número de decepções desagradáveis, das quais um homem sério e prudente sempre sabe se preservar. Então, só lobos que caem em armadilhas de lobos, não é? Só lobos que caem em armadilhas de lobos. Se nós agirmos com correção, se nós buscarmos com pureza de intenção, se nós buscarmos com discernimento, nós obteremos os melhores resultados da prática mediúnica. Nós obteremos os melhores resultados das reuniões mediúnicas, do contato com os bons espíritos. Mas para isso nós temos que fazer uma busca de fato pura, né? Sem intenções questionáveis, sem intenções subreptícias, né? Mas com o propósito de ajudar, com o propósito de praticar a caridade e aprender a manejar a mediunidade que nós possuímos, né? Então esses são os grandes objetivos da reunião mediúnica: socorrer, aprender, socorrer e desenvolver os potenciais que nós temos, tá? Certo, pessoal? Nós vamos finalizar por aqui, nós já estamos na nossa hora, né? E aí nós entraríamos no tópico 26, nós vamos deixar esse tópico então para semana que vem, certo? Vamos fazer a nossa prece e vamos finalizar o estudo de hoje. Deixa eu só ver aqui, a Tânia colocou. Já vi uma situação onde a mãe chegou à procura de tratamento para a filhinha doente e o espírito disse para a mãe: sua filha na vida anterior foi uma prostituta. Vixe Maria. Ainda que fosse verdade, nem todo mundo está pronto para ouvir isso.
E mesmo, qual a necessidade de se falar isso? Indica uma necessidade de mostrar que sabe. A mãe ficou bastante perturbada, não soube o desfecho, né? Você não soube como é que foi o desfecho, né, Tânia? Tá vendo, pessoal? As informações que vêm inconvenientes. Os médiuns, a primeira coisa que eles têm que aprender no processo de lidar com a mediunidade, de ter discernimento, é o que falar e quando falar, né? O que falar, quando falar, para quem falar. Aliás, em primeiro lugar, o médium tem que aprender a guardar para si, analisar primeiro, né? Não sair falando qualquer informação. Principalmente os médiuns que têm acesso a informações do passado, precisa tomar muito cuidado para não constranger os outros, para não expor os outros, para não atormentar os outros com lembranças, com informações que podem abrir lembranças do passado inconvenientes, né? Aí você pega um médium que não tem discernimento, ele lança as informações a esmo, inclusive expondo as pessoas. Às vezes tem médiuns que atendem várias pessoas ao mesmo tempo. Médiuns de cura, por exemplo, né, entre aspas, que atendem várias pessoas ao mesmo tempo e fica falando da vida de cada um ali publicamente, né? Mas é uma coisa que fere totalmente a discrição, no tato. Será que os espíritos amigos são menos discretos do que a gente? Será que os espíritos amigos têm menos discernimento que a gente? Se até a gente fica envergonhado às vezes com certas situações, será que os espíritos amigos têm menos tato social do que a gente, pessoal? Não dá para crer, né? O que a gente acredita, o que a gente tem visto é o contrário. Eles têm mais tato do que a gente. Eles têm mais cuidado com a nossa privacidade, até do que a gente tem. Entendeu? Então, esses trabalhos a gente precisa tomar muito cuidado, né? E médiuns que trabalham dessa forma, a gente precisa ficar, né, bastante atentos, porque frequentemente não estão fazendo um trabalho correto, né? E nós temos que aprender a discernir, certo? Então, vamos lá. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento de reflexão. Somos ainda muito falhos, mas quando se trata da vida dos outros, Senhor, que possamos vencer as nossas fragilidades, que possamos sanar as nossas deficiências, para que nós não perturbemos aqueles que estão ao nosso redor, para que não tenhamos um impacto negativo na vida das pessoas. E se nós não pudermos ajudar, pelo menos que nós não atrapalhemos. Então ajuda-nos, Senhor, dando-nos discernimento, dando-nos força, equilíbrio, elevação, sentimento, pureza de intenção. Ajuda-nos para que nós possamos aprender contigo as lições da mansuetude, da paz, do equilíbrio e do amor. Abençoa todos os espíritos necessitados ao nosso redor, e que a luz da verdade possa brilhar a cada dia mais em nossos corações e em nossos pensamentos. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença, obrigado pela participação de todos, tá? Um grande abraço e amanhã a gente está junto às 20 horas, né? 21, para quem está em horário de verão, no livro Entre a Terra e o Céu, tá bom? Fiquem com Deus e até mais.